Dom Raimundo, o senhor já chegou a presidir a CNBB. De que forma o senhor avalia as reformas que estão em discussão no Brasil? Tanto a reforma trabalhista, que foi aprovada, como a reforma da Previdência, que está em discussão. Eu diria sempre, a minha grande preocupação é que todo projeto político, todo projeto econômico, plano econômico, deve ter como preocupação a pessoa humana. A pessoa deve ser o princípio, o centro e o fim de todo projeto político, de todo plano econômico. Isso é que eu diria. Então, as reformas, na medida em que elas coloquem a pessoa humana como prioridade, não o lucro, não o mercado, não o capital, mas a pessoa humana, então esse projeto realmente é digno de ser apoiado. Então temos que examinar. Eu não conheço todos os detalhes da reforma trabalhista, nem da reforma da Previdência, que está ainda para ser aprovada, para ser levada ao Congresso e aprovada, eventualmente ser aprovada. Eu acho que a preocupação que nós devemos ter é isso. Esses projetos estão tendo em mente a pessoa humana, o seu bem da pessoa humana, o bem integral da pessoa humana, ou está justamente favorecendo simplesmente o capital, em prejuízo da pessoa humana, do seu bem integral. Isto é, preocupações com a saúde, com a educação, com o emprego, com o trabalho, entende? Com uma aposentadoria digna. Isso é que é fundamental em qualquer projeto, em qualquer plano econômico e político. É a pessoa humana. Se o critério para avaliar um governo, para avaliar um plano político, um plano econômico, é a pessoa humana, o bem da pessoa humana. Se ela está em segundo plano, realmente o plano nós o criticamos e não o consideramos do ponto de vista ético, moral, como um plano realmente adequado a ser implantado no país. O atual governo traz esperança para o Brasil? O atual governo está no fim do seu governo, entende? Praticamente com esse período eleitoral, o governo cada vez mais vai se enfraquecendo, nós sabemos disso. E as atenções se voltam para as eleições, se voltam para um futuro governo, para um futuro congresso, para uma futura Assembleia Legislativa em cada estado, de modo que é o momento de estarmos aí pensando, refletindo, acompanhando a vida política do país, acompanhando aqueles que se apresentarem como candidatos, para que nós façamos um discernimento correto, façamos uma seleção na hora de dar o nosso voto na urna. Não nos deixemos nos enganar novamente, não nos deixemos levar por promessas falsas, fáceis, mas que depois na prática não redundam em nada concreto em benefício do povo. Então não acreditemos em messias que vão aparecer resolvendo os problemas do país. Procuremos olhar o projeto que cada um apresenta, o plano que cada um apresenta. Olhemos o passado dessas pessoas e a partir daí então nós podemos então com mais consciência exercer esse nosso direito de dar o voto naquilo que nós julgamos o melhor para o país, para o Estado e para o país. Não pensemos só no nosso bem, não pensemos e vamos descartando aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de exercer realmente uma função pública no país, seja como deputado ou senador, ou como ministro, ou como governante do Estado, ou como presidente da República. Se já tiveram essa oportunidade e não exerceram bem a sua função, o seu mandato em benefício do povo, não é agora que eles vão realmente exercer o melhor ainda. Certamente que não. Então vamos pensar em quem nós vamos votar e quem nós vamos escolher.